o Novo Testamento, do início ao fim, seja nos Evangelhos, no livro de Atos ou nas cartas, me revelam e me ensinam que um verdadeiro cristão neste mundo será afrontado, sofrerá perseguições, sofrerá aflições e marginalizações por causa do que reina neste mundo sem Deus. Você não é chamado a ter alianças com o mundo. Você não é chamado a ser amigo do mundo. Você não é chamado a fazer alianças com o mundo. Seja a que nível for. Você que me ouve, seja você pastor, seja você bispo, seja você membro de qualquer igreja, você é chamado sim a testemunhar contra o mundo, contra aquilo que governa o mundo, ou seja, o império de Satanás. Como está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, o mundo está no maligno, e é todo ele. Portanto, o verdadeiro cristão, se de fato é um verdadeiro cristão, tem a fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus te leva a também afrontar o mundo mediante a luta pela palavra de Deus. E tanto mais Jesus for em você, quanto mais Jesus estiver presente em você através do Espírito Santo, mais você será afrontado pelo mundo. Porque o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, te chama a ser um porta-voz da sua palavra. Não é para você testemunhar o seu ministério, não é para você testemunhar as doutrinas da sua igreja, não é para você testemunhar o seu ministério, é para você testemunhar Jesus Cristo. Assim como está em Atos 5:42, quando diz que os apóstolos levavam, pregavam e ensinavam tão somente Jesus Cristo. Você é chamado a isto, mas saiba você que você sofrerá tribulações, perseguições, como eu já disse. E todo o ensino do Novo Testamento se baseia nisto. O próprio Senhor foi tremendamente hostilizado por este mundo, como você sabe. Ele não recebeu honra alguma do mundo. Ele não recebeu glória alguma do mundo. Os apóstolos da mesma forma. E todos os grandes homens de Deus não receberam deste mundo, mas receberam de Deus. Por isso, o verdadeiro cristão é chamado a fazer a vontade do Pai, a agradar a Deus e não ao homem. Eu insisto nisso porque hoje a grande maioria das igrejas e dos ministérios que se dizem cristãos estão buscando alianças com o homem e buscando não agradar a Deus, mas ao homem. E isto bate literalmente e frontalmente com o que a palavra de Deus nos diz, com o que o próprio Senhor nos diz nos seus evangelhos. Você sim é chamado a não estar em comunhão alguma, eu repito mais uma vez, em comunhão alguma com o mundo. Mas a sua vida, assim como as suas palavras, assim como o seu ser, assim como o seu pensar, assim como tudo que há em você, tem que transpirar e manifestar Jesus Cristo. Tem que manifestar que você, de fato, é uma nova criatura. Como nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim como também na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, quando nós lemos que para Cristo o que importa é ser uma nova criatura. Por isso aquela nova criatura vai testemunhar com a sua vida, através da sua fé genuína, de que Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador. Mas não é somente com a boca, é com a vida, é com um testemunho vivo, é com um exemplo vivo
em todas as áreas da sua vida. Veja bem como que o Novo Testamento nos ensina que neste mundo todo verdadeiro cristão sofrerá, como eu disse, perseguições, afrontas, será pelo mundo perseguido, terrivelmente sim. Olha na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja o que ele está dizendo aqui. O que ele passa, o que ele sofre, não é nada diante daquilo que tem para ele e tem para cada um de nós, se nós permanecermos na fé, na genuína fé em Jesus Cristo. Pois a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, nos diz que a vitória sobre o mundo vem através da nossa fé, da fé em Jesus Cristo. Uma fé que não é somente crer, mas é confiar e entregar toda a nossa vida a Ele e dele depender dia após dia, estando a cada dia mais submisso a Ele, estando cada dia mais rendido ao seu Santo Espírito, de forma que de você brilhe a luz de Cristo para este mundo sem Deus. Olha, da mesma forma, a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É o convite que Paulo te faz agora, para que você compreenda que a sua tribulação neste mundo não é nada, mas produz em você um peso eterno de glória, da presença do Senhor, muito grande. E por isso você é chamado a focalizar toda a sua visão, não nas coisas passageiras deste mundo, não nas coisas temporais, mas nas coisas invisíveis e eternas, ou seja, a eternidade futura. Pois como diz a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, Hebreus 13, 14, que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós temos que estar voltados para a eternidade. E mais, o próprio Senhor, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz: tenhais a paz em mim, no mundo haveis de ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, paz nele, não é no mundo. No mundo é aflição, sim, é dificuldade, sim. Olha bem o que ocorreu também com os apóstolos, logo no início da igreja, no capítulo 4 do livro de Atos, quando Pedro e João foram levados aos sinédrios. Veja o que eles responderam. Atos 4, versículos 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É o Deus que te coloca agora. O que você tem visto e ouvido? Você tem da palavra todas as respostas para que a sua vida, para que você cresça em abundância, com abundância na presença e no poder de Deus,
mediante o Espírito Santo. E no livro de Atos também, no capítulo 5, versículo 29, veja o que a resposta dos apóstolos, quando estavam sendo afrontados, quando estavam sendo perseguidos. Veja bem, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, hoje, infelizmente, a Igreja do Senhor está mudando o rumo. E por isso, é esta advertência a você que é membro, a você que é pastor, a você que é bispo, ou tem outro cargo qualquer eclesiástico na igreja. Acorde. Não faça alianças com esse mundo. Não tenha comunhão com este mundo, porque ao ter comunhão com este mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Não é possível ter comunhão com este mundo e comunhão com Deus. Você não pode servir a Deus, a dois senhores. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Mateus, no capítulo 6, ele nos diz desta forma, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é as riquezas, são os bens dessa terra, são as coisas materiais. Você, cristão, você é chamado a focalizar toda a sua vida, como já disse, no céu, onde está a sua pátria definitiva, se você for um vencedor, se você permanecer até o fim, pois o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, por 2 vezes diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é vontade de Deus, e é vontade do Pai, que você seja salvo, pois a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz isso, que é desejo de Deus que todos os homens tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas ele respeita as suas decisões. E mais, o próprio Jesus nos diz, também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele diz o seguinte, por que nós precisamos e devemos colocar todo o nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver, o nosso ser nos céus, nas verdades eternas de Jesus, nas verdades eternas de Deus. Pois mais uma vez eu digo que as verdades do Evangelho de Jesus Cristo são espirituais e não materiais. Veja o que o Senhor diz em Mateus 6, no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso, se o seu tesouro são as coisas da terra, você se prenderá nela, você gastará mais tempo com as coisas daqui e não com as coisas espirituais, e você não terá comunhão com Deus. Pois ele diz assim, no versículo 19 do mesmo capítulo 6 de Mateus, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Preste atenção no que o Senhor diz para você. Não importa se você tem um ministério poderoso, não importa se você tem muita riqueza, não importa se o seu ministério está crescendo poderosamente aos olhos do homem. Não é isto que Deus quer. Ele quer sim que você seja poderosamente usado, mas que esteja crescendo na presença e no poder dele. Porque, mais uma vez eu digo, a manifestação do poder de Deus não quer dizer que ele está aprovando conduta, mas quer dizer e revelar quem é Deus. Basta você se lembrar de Israel no deserto,
Nunca houve local onde o poder de Deus mais se manifestou com tremendo poder, com tremenda autoridade como lá. E, no entanto, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, somente 2 tomaram posse da promessa: Josué e Caleb. Por isso, volte-se para o Senhor e para os céus, porque ele diz para juntar tesouros é nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Você que é cristão, você que está em busca de algo mais, você que não se satisfaz com as coisas da terra, você que tem um coração sedento, você que se encaixa na bem-aventurança de Mateus 5, 6, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você que encaixa nisso, você que vive buscando algo mais e não se satisfazendo com as coisas dessa terra, você que quer satisfazer ao seu Senhor, você que quer satisfazer a Jesus Cristo, você que quer ser, de fato, um templo puro do Espírito Santo, você é convidado a estar na dependência dele 24 horas por dia, a voltar pensamento, a voltar palavras e atitudes que o glorifiquem, assim como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, esteja você fazendo coisas materiais ou não, esteja fazendo você coisas espirituais, todas as coisas que na sua vida têm que ser feitas para a glória de Deus. Senão, você não está se assemelhando a Jesus, você não está vivendo segundo Jesus, e não pode estar ocorrendo então em você o que nós lemos em Atos 11, 26, quando nós vemos o seguinte: em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo. Este é todo o segredo do cristianismo: parecer com Jesus, viver como Jesus, ter no coração o que Jesus teve quando no seu ministério na terra. E o Espírito Santo de Deus está agora aqui para nos mostrar, para nos revelar aquilo que o Pai quer. Ele está aqui para que você glorifique a Jesus Cristo. E como eu já disse, não é para você testemunhar do seu ministério, não é para você testemunhar de igrejas, não é para você depender de ciências humanas, de psicologia, de sociologia, de todos os ismos do homem, mas é para você depender tão somente de Deus, porque Deus é mais do que suficiente para suprir todas as suas necessidades, se você nele confiar plenamente. Este é o segredo. Confie nele plenamente, se renda a ele todos os dias da sua vida, dependa dele cada vez mais. Busque cada vez mais estar mais distante do pecado e cada vez mais perto de Deus. Veja o que a carta aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 3 nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem o que Paulo diz. Se já ressuscitastes, o verdadeiro cristão é aquele que ressuscitou com Cristo e, portanto, não pode estar preso às coisas deste mundo. E tem que estar buscando e pensando nas coisas de cima e não nas coisas da terra.
Por que isso? Porque já estáis mortos, é o que nos diz o versículo 3. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Este é todo o segredo da vida cristã. Depender do Espírito Santo. E viver como Paulo viveu. Como ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E veja como ele viveu. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos diz o seguinte. É Paulo falando. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, Jesus tem que ser para você o tudo. Porque se ele não for o tudo, ele não será nada. Se ele não for o centro da sua vida, ele não será nada mais. Ele tem que ser o início e o fim de todas as coisas. Por isso, como eu já disse, todas as coisas da sua vida têm que visar uma só coisa, a glória de Deus. Não a sua glória, não a glória do seu ministério, não a glória da sua igreja, não a glória da sua profissão, mas a glória de Deus. A glória de Deus, pois tudo que você tem, ou tudo que você terá um dia, enquanto aqui na terra, veio de Deus. Procede de Deus. Olha que nos fala o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14, a última parte. Pois tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a última parte diz: pois sem mim nada podereis fazer. E o Salmo 127, versículo 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Faça tudo em função de Deus. Faça tudo em função da glória de Deus. E veja o que eu quero deixar agora para você também, para que você reflita. Eu insisto nesses versículos, porque esses versículos são profundos. E nele você vê a causa de Jesus ser o Senhor, de Jesus ter em si a plenitude de todas as coisas. E é para Ele que você tem que viver, se você é um verdadeiro cristão. Se não, faça o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Examine a si mesmo, para ver se você está na verdadeira fé. Mas voltando, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Da mesma forma, é aquilo que eu li para vocês, Gálatas 2, versículo 20, Paulo falando a seu respeito. Por isso, a você, que é um verdadeiro cristão, que busca incessantemente viver como Cristo, se assemelhar a cada dia mais a Ele, e por isso sofre afrontas do mundo, perseguições do mundo, saiba de uma coisa: o céu te espera, se você de fato nega a sua vontade em primeiro lugar, se você luta contra os prazeres da carne, luta contra as coisas temporais, luta contra aquilo tudo que te afasta de Deus. E você, nessa luta constante, muitas vezes fica triste, muitas vezes fica desanimado,
em ver tanta coisa que há no mundo. Hoje, a palavra do Senhor é esta. Em Apocalipse 21, a partir do versículo 4, veja o que aguarda. Isso é algo muito pequeno diante da grandeza de Deus, diante da grandeza dos céus, diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Mas ele fala assim para que nós possamos compreender que o que há de melhor e que está muito além da sua e da minha compreensão é o que ele tem para cada um de nós, se permanecermos na fé, na genuína fé de Jesus Cristo, nos arrependendo a cada dia mais dos nossos pecados e nos assemelhando cada vez mais a Jesus. Apocalipse 21, do versículo 4 ao versículo 7. Olha a beleza desses versículos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Repito o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não deixe Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada. Pois o Pai nele colocou toda a plenitude. E por ele, para ele e nele são todas as coisas. E o céu te aguarda se você permanecer nele. Nunca, sob hipótese alguma, custe o que custar, nunca vire as costas para Jesus Cristo, pois Ele é o Senhor de tudo e de todos, quer queiram ou não, gostem ou não, acreditem ou não. Um dia, todos terão que estar diante dele, pois Ele mesmo diz no Evangelho de João que a Ele foi dado todo o juízo. Por isso, meu irmão, guarde essas palavras de Apocalipse no seu coração e viva na certeza que o Deus que você serve não é um Deus com D minúsculo, é um Deus todo-poderoso e mais do que suficiente para tudo e todas as coisas. E a palavra dele tem resposta para tudo na sua vida. Viva o verdadeiro cristianismo bíblico. Viva o verdadeiro cristianismo bíblico e a mensagem da cruz, que é única. Em nome de Jesus Cristo.